Boa noite a todos. Boa noite. 22 de julho de 2016, estudo da obra Paulo e Estevão. Nós estamos já caminhando para os momentos finais, estamos no capítulo 6, finalizando esse capítulo. É um livro que eu termino de ler e eu volto para o início de novo. Eu tenho um carinho muito grande por essa obra, muito grande. Paulo e Estevão é uma das obras assim, a qual eu sou apaixonada. Tenho uma paixão por Paulo, uma paixão por Estevão. Eu gosto da transformação de Paulo, dessa forma firme, decidida, disciplinada, ao qual todos nós, na condição de espírita cristão, deveríamos buscar. Vamos orar? Vamos envolver então a nossa irmã Rosiane para fazer a nossa prece de abertura. Envolvidos que já nos encontramos, amigo Jesus, aqui nesta tua casa, acolhidos que já fomos com teu evangelho de amor, agora, amigo mestre, te rogamos a tua permissão e teu amparo divino para nós, para realizarmos mais uma vez nesta noite a leitura, a reflexão em torno da missão tão gloriosa do nosso irmão Paulo de Tarso. Que possamos, amigo Jesus, com teu amparo, absorver mais ainda essas grandiosas lições, para que assim, amigo mestre, possamos entender mais ainda o teu chamado para a realização de novas obras, de refazimento para as nossas condutas, e que assim, Divino Mestre, possamos cada um, ao seu tempo, no seu entendimento, iniciarmos essa jornada de transformação. E assim, querido Mestre, desde já agradecidos estamos por aqui nos encontrarmos. Então, vamos nós. Paulo está em Filipos, conheceu a nossa irmã Lídia, viúva, conseguiu fundar uma igreja dentro da casa de Lídia, então era uma igreja doméstica. Estava iniciando o seu trabalho, começou a ir fazer a divulgação do evangelho em praça pública, e sempre que ele estava nessa praça pública, uma jovem médium, sendo utilizada por espíritos zombeteiros e brincalhões, sempre gritava em alto e bom tom, mostrando a seriedade, acreditava eles, e glorificando aos dois apóstolos. Saulo, muito desconfiado daquilo, decidiu saber quem era a médium e pôde perceber que a médium era utilizada por espíritos de ordem inferior, e que muitos daqueles que estavam em torno dessa jovem, encarnados, acabavam usando-a para benefícios financeiros. E Paulo decidiu, de certa forma, silenciar esse espírito. Por quê? Porque ele não se envaideceu com o elogio que esses espíritos davam, porque ele reconhecia, Paulo, que ele era um homem muito frágil, que carregava o espinho na carne. Então, aquelas homenagens feitas pelo aqueles espíritos, não poderia ser de ordem divina. E nós já aprendemos, ao longo desses poucos anos de estudo de doutrina espírita, que espíritos sérios, eles jamais vêm a uma reunião mediúnica para jogar lantejola ou purpurina sobre o trabalhador. Sempre vem com o intuito de nos advertir, de nos consolar, de nos orientar, de nos conduzir. Mas jamais ficar jogando purpurina, nos colocando numa condição de trabalhadores divinos, que nós não somos. Somos criaturas em luta constante, lutando contra o espinho que também está em nossa carne e nos superando dia a dia. Então, não somos espíritos de ordem superior. Somos espíritos a todo dia lutando contra as nossas mazelas. Tá vendo?
depois dessa advertência de Paulo para com esses espíritos, a médium não mais entrou em transe. E a cidade se revoltou, porque a cidade se alimentava disso. Se alimentava de ir lá e indagar os espíritos. E a médium não mais entrou em transe. Se revoltaram, fizeram motim, atacaram Paulo, atacaram Silas, prenderam bruscamente. Saulo, em silêncio, não usou a sua condição romana, que ele tinha. Foi preso, estavam com muita dor na prisão, muita dor, não conseguiu dormir. Decidiram fazer o quê? Orar. Orar e estudar as anotações do Senhor Jesus, anotado por Levi. E nisso que eles estavam orando, os outros presos começaram a prestar um pouco atenção. E, para surpresa deles, Paulo começou a evangelizar ali dentro, falando inclusive da passagem de Pedro, né? E, para surpresa dele, o que aconteceu? Todos os presidiários, todos aqueles presos que estavam ali, saíram, mas não fugiram. Todos permaneceram. Logo pela manhã, a criatura responsável pelo cárcere, quando viu aquele monte de homem solto, o que ele tentou fazer? Ele disse: vou me matar. Fugiu todo mundo. Paulo já o segurou, evitou essa cena dolorosa e contou que ninguém tinha fugido, que todos iriam voltar para a cela. Voltaram para a cela. Paulo ali já conquistou o carinho do carcereiro, que passou a levá-lo para a sua casa, que era dentro do cárcere, para se banhar, poder ter uma alimentação melhor. E aí sim Paulo usou da sua cidadania romana, porque jamais ele poderia ser tratado sem ter sido julgado. E aí os líderes de lá ficaram meio pisando em ovos, pediram desculpa. Por que ele usou? Porque ele queria que deixasse uma proteção para a Lídia. Uma garantia para a instituição, para a igreja e para todos aqueles que queriam estudar Jesus. Eles tinham esse direito. Eles tinham o direito de estudar Jesus e tinham o direito de ter a paz necessária para aquilo. Eles não estavam indo contra o Império Romano. Entendemos? E aí Paulo, graças a Deus, conseguiu. E agora vamos ver para onde vai Paulo. Vamos lá? Depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu transferir-se para Bereia. Deixa só que eu fiz aqui uma pesquisa. Bereia era uma antiga cidade, o seu nome atual acho que é Véria, se não me falha a memória. Véria, V-E-R-I-A, atual cidade hoje. Novos trabalhos, novos labores, novas dedicações e novos martírios. Ou seja, mais uma vez foi martirizado também nessa cidade. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam debaixo de lutas extremas. Os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho. Os ânimos exaltaram-se. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo foi preso e açoitado, sozinho. Você imagina Paulo chegar com você e dizer assim: Conceição, oi? Vamos trabalhar para o Evangelho? Tu jura? Porque trabalhar ao lado de Paulo não era fácil. À custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Jesus, deram-lhe liberdade, com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. O ex-rabino acedeu prontamente. Sabia que atrás de si, através de esforços insanos, contínuos, sempre ficaria uma igreja doméstica, que se alargaria ao infinito, bafejada, auxiliada pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Era a noite, quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública.
O apóstolo dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube das vicissitudes que os assoberbavam, dominavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes, que Timóteo necessitava encontrar-se com a sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no vórtice, que seria esse turbilhão das atividades renovadoras. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação quando ele próprio experimentava a necessidade de repouso. Poxa, até eu estou cansado, por que eu vou exigir dos meus amigos que continuem nessa luta? É hora de descansar, Os irmãos de Bereia insistiam pela sua partida. Era uma temeridade provocar novos atritos. Foi aí que Paulo deliberou pôr em prática um velho plano. Qual era o plano dele? Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes, impressionado com a cultura helênica, grego antigo, recebida em Tarso, porque lembra que Tarso era a cidade natal dele. Era uma cidade grega e recebeu toda uma influência, porque ela era uma cidade como se fosse universitária. Alimentar o desejo de conhecer-lhe os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé. Você está vendo qual era a ideia dele? Ele estudava o judaísmo, conhecia o judaísmo, e na época ele já carregava essa ideia: eu quero ir para Atenas para levar para Atenas o conhecimento da cultura, da religião dos judeus. Paulo é um espírito extremamente inteligente. Diz Emmanuel que ele trabalhou durante muito tempo no mundo espiritual com as mais altas inteligências para trazê-lo ao cristianismo. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé, guardados em Jerusalém. Procuraria as assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei. Era a ideia dele quando jovem. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o evangelho de Jesus. Certo? Quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelitas. Antegozava o prazer de falar à multidão, afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente. São tudo pensamento dele. Pensamento, ele idealizando, porque ele estudou Atenas, conheceu, ouviu falar, estudou, e ele criou toda uma expectativa. Então, na cabeça dele, se ele fosse para lá falar de Jesus, ia ser um sucesso, porque o povo é extremamente inteligente, cabeça aberta. Então, ele está aqui idealizando como será essa visita dele a Atenas. Porque uma das características de Paulo é a decisão. Nós perdemos, às vezes, séculos em cima do muro. Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Por isso, nosso Senhor Jesus, seja o teu falar, sim, sim, não, não. E Paulo dizia, ou quente, ou frio, morno, não. Quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos, tão do gosto israelita. Antegozava o prazer de falar à multidão, afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo, com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. E aqui fica uma lição para a gente. Não crie expectativa sobre ninguém. O que vier é lucro. Embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem, acompanhado de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém,
regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. E ele não desistiu, ele continuou. Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Rememorou fastos, magnificências, tá? Gloriosas do passado ateniense. Sentindo-se transportado a maravilhoso santuário. Entretanto, o transeunte das ruas não lhe podia ver a alma, e de Paulo viram apenas o corpo esquálido, que as privações tornaram exóticos. Exótico na condição de esquisito. Muita gente, nossa, apanhou, está se alimentando super mal, não dorme bem. Você queria encontrar o quê? Aquele rapaz de 30 anos do início do livro? Que se alimentava super bem, que era um corredor de bigas? Totalmente. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava, em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Cheio de bom ânimo, o emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública. Ele é danado. Na tarde desse mesmo dia, ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas, quando lhe ouviram as referências a Jesus e a ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será este filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com um ar de pilhéria, seria de graça. Está muito desajeitado para tanto. Respondia outro interpelado. Começaram a gozar, tirar mesmo, como diz o povo, tirar sarro dele. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Veja como lhes tremem as mãos. Parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e está cheio de cicatrizes. É louco. Exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes, indiferentes e endurecidos, e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana perseverou nas pregações públicas sem resultado apreciável. Ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Vocês entenderam por que Jesus procurou os simples? Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que eu copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar.
em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago, né? Era o antigo tribunal ateniense, tá bom? Para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. E ele é corajoso, ele foi. Os componentes do nobre conclave dessa reunião receberam-lhe a visita com mais curiosidade do que interesse. O apóstolo ali penetrara por mercê, por benefício de Dionísio. Era um homem culto e generoso que lhe atendera às solicitações a fim de observar até onde ia a sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava cambientes, diferenças, singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos atos, porque isso aqui está em Lucas. Essa ida dele, essa fala, a gente traz a próxima semana, tá bom? O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se-lhe muito diferente de quando o vira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido. Mas, quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas. Choviam remoques ditos, acerrados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximaram-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assunto de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Mudou? Que a falsa cultura, por isso é que ele colocou falsa cultura. Porque a verdadeira cultura faz com que a gente enxergue o óbvio. A falsa cultura não. É Einstein. Quer dizer, em cada descoberta que eu faço, para minha surpresa, Deus já está lá dentro. O apóstolo então lembrou que seria aqui, e de que falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias sem sentido. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar, encarar o tumulto dos judeus, do que aquela frieza que ele recebeu. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Olha como ele é sábio. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com rigidez da morte intelectual.
Apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação e tentou algo de bom humor. Que é isso que nós temos que entender. A gente acha que quando a gente chega num grau, nós não vamos mais sentir. Nós vamos continuar sentindo, com uma única diferença. Temos recursos para saber trabalhar o que estamos sentindo. Eu não vou dar vazão a esse sentimento, entendeste? Principalmente se for algo que me leva ao desequilíbrio. Eu tenho recursos para saber lidar. Eu vou continuar sentindo, talvez, a inveja, talvez o ciúme, talvez a insegurança, talvez o medo, talvez a raiva. Eu vou sentir. Sentir ainda faz parte do nosso processo de evolução, ainda está no nosso nível. Agora, o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo, isso sim é o que me torna diferente. E isso é o que me faz fazer um esforço para domar as más inclinações. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem, de aparência franzina, tão enérgico e cioso de suas convicções. Cioso, zeloso, né? Antes de se retirarem, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse num humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Mas os presentes não regatearam escusativas, né? Não discutiram e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não lhe ser possível amparar o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos e os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido. E Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. Meus irmãos, intelectualizar é extremamente importante, mas moralizar é muito mais. O estudo do nosso Senhor Jesus estará sempre em primeiro lugar, sempre. Então, a maior lição que nós poderemos tirar da terra, aqui na terra, é nos moralizar. E só o Evangelho é capaz de fazer isso. Então, qual a importância que nós estamos dando no Evangelho em nossa vida? Qual é o tempo que eu estou dando ao Evangelho na minha encarnação? Um dia, uma vez por semana, 30 minutos, 5 minutos ou minuto algum? Então, cada um deu uma desculpa e foi saindo de fininho, e Paulo ficou ali. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas, tão logo se viu só, chorou copiosamente. Em todas as pregações de Paulo, você viu Paulo chorar? Nunca, nem apanhando. Copiosamente. Nós vimos ele passar por essa situação no encontro dele com Jesus e agora em Atenas, com a indiferença. Por que essa decepção toda? Que quando Paulo saía para as pregações, não eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, eram os gentios. Então daí essa decepção dele, né? Chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais e, supondo-se desamparado pelas energias do plano superior,
o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao... É fantástico isso aqui. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Então o trabalho é do Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensombrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Nesse vulcão, nessas trevas, nessa tempestade de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Quem chegou? Chegara de Corinto, carregado de boas notícias. Deus sempre manda um consolo e um alívio. E Timóteo é um filho para Saulo. Está só, tristinho, né? E aí chega esse amado amigo. Lições? Foi bom o estudo? Gente, algum comentário? Tudo ok? Meninas, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus o banquete que nos foi servido, né? Nosso Senhor Jesus, amigo querido, amado nosso, nós lhe agradecemos, Senhor, por todo esse material que nos foi concedido nessa noite, para que nós, ao decorrer da semana, possamos refletir, internalizar e viver no nosso dia a dia. Nós te agradecemos o fato de estarmos aqui. Nós lhe agradecemos todas as bênçãos que recebemos nessa noite, o amparo espiritual que recebemos. E temos muito a te agradecer. E te rogamos, amado Mestre, que nos fortaleça nas provações do dia a dia, para que não venhamos, Senhor, a errar, ou desistir, ou até mesmo sucumbir perante as provas que o Senhor, na sua infinita sabedoria, nos convidou a viver. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.